Caracas, 2019. Um homem entra em uma farmácia com uma corrente de ouro avaliada em $600. Ele não vai comprar limpador de joias. Ele tenta comprar amoxicilina para o dente infeccionado de sua filha. O farmacêutico olha para a corrente, olha para o homem e balança a cabeça negativamente. Não porque o ouro não seja real, mas porque o antibiótico não está lá. Não há amoxicilina em todo o distrito. A 3 quarteirões dali, uma mulher troca uma garrafa de rum barato por um tratamento de 10 dias do mesmo medicamento com um vizinho que estocou antibióticos veterinários antes que as prateleiras ficassem vazias. O rum custou a ela $2 antes do colapso. Os antibióticos teriam custado 3. Essa garrafa de bebida acabou de superar o rendimento de uma onça de ouro. Não na teoria, na realidade. Em uma tarde de terça-feira, em um país assentado sobre as maiores reservas provadas de petróleo do planeta, a maioria das pessoas acredita que o ouro é o ativo definitivo para crises, o último refúgio, aquilo que você agarra quando o mundo desmorona. Elas estão erradas. O ouro é uma reserva de valor, uma excelente reserva. Mas em um colapso real, não em uma queda do mercado de ações, não em uma recessão, mas em uma falha sistêmica genuína onde as cadeias de suprimentos se desintegram e as farmácias ficam às escuras, o ouro tem um defeito fatal. Você não pode bebê-lo. Você não pode engoli-lo para matar uma infecção. Você não pode plantá-lo na terra e colher alimentos 6 semanas depois. Existem 3 itens que, em cada colapso econômico documentado do último século, consistentemente alcançaram um valor de escambo mais alto do que os metais preciosos. E um deles pode ser comprado agora mesmo no seu pet shop local por menos de $5. Mas antes de chegar a esse, temos que começar com o item de escambo que financiou revoluções, lubrificou mercados negros e manteve mais pessoas vivas durante o colapso social do que qualquer programa de ajuda governamental na história. As bebidas destiladas. Berlim, inverno de 1923. O marco está morto. Não morrendo, morto. 4,2 trilhões de marcos por $1 americano. O sofisticado sistema monetário, que outrora impulsionou a nação mais industrializada da Europa, voltou a ser algo medieval. Os agricultores dos arredores das cidades rejeitam completamente o papel moeda. Quer ovos? Traga algo real. E nas estações de trem bombardeadas, nos becos perto da Alexanderplatz, nos apartamentos apertados onde famílias de classe média queimavam móveis para se aquecer, um item se move mais rápido do que qualquer outro. O schnapps, o aguardente. Não vinho fino, não bourbon envelhecido, mas álcool de cereais barato de alta graduação. Do tipo que queima a garganta e arranca a tinta do batente de uma porta. Era portátil. Era divisível. Você podia servir exatamente a quantidade necessária para uma transação. Não estragava. Não exigia armazenamento especial. E aqui está a parte que a maioria dos guias de sobrevivência ignora completamente. Cumpria mais funções do que a moeda jamais teve. As bebidas destiladas em uma economia em colapso não são apenas uma bebida. São um anestésico quando não há dentista. São um desinfetante quando não há iodo. São um conservante para a carne quando não há refrigeração. São um solvente, um acelerador para o fogo e, o que é mais crítico, são uma ferramenta social que faz com que estranhos confiem uns nos outros o tempo suficiente para concluir uma transação. Em cada economia de escambo já documentada, desde a República de Weimar até os clubes de troca argentinos de 2002 e os mercados informais venezuelanos de 2018, o álcool facilitou acordos que, de outra forma, teriam estagnado. 2 estranhos não confiam o suficiente um no outro para negociar. Eles compartilham uma bebida. A negociação é interrompida pelo valor de um saco de farinha. Uma garrafa sobre a mesa muda a temperatura da sala. Isso não é sentimentalismo. É um comportamento econômico documentado em 5 continentes e com 100 anos de dados. Os registros do Bundesarchiv do período de Weimar mostram que as bebidas alcoólicas, junto com os cigarros, tornaram-se o ponto de referência informal de preços para as transações do mercado negro assim que o marco se tornou imensurável. Os agricultores que não aceitariam um carrinho de mão cheio de notas de papel aceitariam uma garrafa de schnapps por uma dúzia de ovos, sem hesitar.
O mecanismo psicológico é simples. O papel moeda exige confiança institucional. Uma garrafa de bebida exige apenas os seus sentidos. Você pode vê-la, cheirá-la, saboreá-la. Seu valor é evidente por si só, de uma maneira que nenhuma moeda emitida pelo governo pode replicar, uma vez que a fé nesse governo tenha entrado em colapso. Durante a crise argentina de 2001 e 2002, quando o peso se desvinculou do dólar e o sistema bancário congelou da noite para o dia, os clubes de troca, chamados de nodos de trueque, explodiram em todo o país. Em seu auge, estima-se que 6 milhões de argentinos participaram. Os pesquisadores do Banco Mundial que estudaram essas redes descobriram que os bens de luxo consumíveis, álcool, café, tabaco, funcionavam como moeda de fato dentro dos clubes, muitas vezes ela alcançando taxas de câmbio que superavam seu valor de varejo anterior à crise em várias vezes. Uma garrafa de Fernet, o amado licor amargo da Argentina, podia ser trocada por quantidades de comida que seu preço original nunca teria conseguido comprar. O motivo é tanto psicológico quanto prático. Em um mundo despojado de confortos, os pequenos prazeres tornam-se enormes. Um homem que tem comido arroz e feijão por 3 semanas pagará mais dramaticamente por uma bebida que o faça se sentir humano por 1 hora. Esse prêmio emocional não existe para o ouro. Ninguém segura uma moeda de ouro e sente o calor se espalhar pelo peito. As reportagens da Reuters e da Bloomberg da Venezuela entre 2016 e 2024 confirmaram a mesma dinâmica. À medida que o Bolívar se desintegrava e a economia formal encolhia em mais de 75%, surgiram redes informais de escambo em todas as grandes cidades. O álcool, particularmente o rum e a aguardente, tornou-se um dos 3 produtos mais comercializados, juntamente com medicamentos e óleo de cozinha. 1 litro de rum que custava o equivalente a 50 centavos antes da crise podia ser trocado por bens no valor de 10 ou 15 dólares em poder de compra real. Não porque o rum estivesse escasso, a Venezuela ainda o produzia, mas porque sua utilidade em uma sociedade em colapso era quase infinita. Você podia trocá-lo, bebê-lo, desinfetar uma ferida com ele ou usá-lo para fechar um negócio com alguém que, de outra forma, não lhe confiaria um saco de arroz. Então, aqui está a matemática que deveria reformular como você pensa sobre a preparação para crises. Uma única garrafa de vodka de gama média custa entre 8 e 12 dólares hoje. Armazenada corretamente, dura indefinidamente, décadas, séculos, tecnicamente. Em uma crise sistêmica, essa garrafa se torna uma ferramenta médica, um instrumento de escambo, um lubrificante social, um desinfetante, um conservante e um dispositivo para o moral simultaneamente. O ouro faz exatamente uma coisa. Fica lá e parece valioso. As bebidas destiladas fazem 6 coisas. E quando você está negociando o jantar da sua família com um fazendeiro que tem uma espingarda e 0 interesse em seus metais preciosos, a garrafa vence, todas as vezes. Mas há algo que é cotado ainda mais alto do que o álcool. Algo que, no colapso venezuelano, tornou-se tão valioso que as pessoas matavam por isso. E você pode comprá-lo hoje sem receita médica. Os antibióticos. Este é o que deveria aterrorizá-lo, porque revela uma vulnerabilidade tão fundamental, tão profundamente enraizada na arquitetura da civilização moderna, que quase ninguém está preparado para ela. Em uma sociedade que funciona, uma infecção dentária é um inconveniente. Você liga para o seu dentista. Você consegue uma receita. 10 dias de amoxicilina custam entre 3 e 7 dólares em qualquer farmácia. Problema resolvido. Você não pensa mais nisso. Em uma sociedade em colapso, essa mesma infecção dentária mata você. Não metaforicamente, literalmente. Um abscesso dentário não tratado pode se espalhar para a mandíbula, entrar na corrente sanguínea, chegar ao coração ou ao cérebro. Antes da existência dos antibióticos, essa era uma das principais causas de morte. As pessoas morriam de cortes infeccionados, dentes com abscessos,
e ferimentos menores que agora tratamos com um comprimido e um copo de água. Isso não é história antiga. Essa foi a realidade básica da existência humana durante toda a civilização, até que Alexander Fleming notou que o mofo matava bactérias em 1928. Quando a cadeia de suprimentos farmacêuticos da Venezuela se fraturou entre 2016 e 2019, os hospitais ficaram sem antibióticos básicos. A Federação Farmacêutica Venezuelana relatou uma escassez superior a 85% em medicamentos essenciais. Mães com filhos doentes dirigiam por horas para encontrar um único tratamento de amoxicilina. Pessoas com infecções bacterianas tratáveis. O tipo de infecção que uma receita de $5 cura em um país que funciona, morreram. Não de doenças tropicais exóticas, não de alguma pandemia nova, mas exatamente das mesmas infecções que matavam os camponeses medievais. O relógio não apenas retrocedeu décadas, retrocedeu séculos. E é aqui que a coisa fica genuinamente sombria. As pessoas que haviam estocado antibióticos antes do colapso, ou que tinham acesso a antibióticos veterinários, que continham os mesmos compostos ativos idênticos aos medicamentos de uso humano, viram-se segurando o produto de escambo mais valioso de todo o país. Mais valioso que a comida, porque você pode coletar comida, cultivar comida, caçar comida. Mais valioso que a água, porque você pode ferver a água, filtrar a água, coletar a chuva. Mais valioso que o ouro, porque o ouro não pode impedir que a sepse devore seu filho vivo no decorrer de 72 horas. The Prepper's Blueprint, de Tess Pennington, documenta esse fenômeno com precisão clínica. Em cenários de crises prolongadas, a hierarquia do escambo se reorganiza consistentemente em torno dos suprimentos médicos. Os antibióticos situam-se no topo porque atendem a uma necessidade que não tem substitutos. Você pode improvisar um abrigo com madeira de descarte e lonas. Você pode improvisar fontes de alimentos a partir de hortas, caça, pesca. Você pode improvisar a filtragem de água com areia e carvão. Você não pode improvisar ciprofloxacino. Não há planta silvestre, nem remédio caseiro, nem técnica popular que replique o mecanismo de um antibiótico de amplo espectro. Quando o suprimento farmacêutico desaparece, ele desaparece. E as pessoas começam a morrer das mesmas doenças que a humanidade acreditava ter conquistado há um século. A literatura acadêmica confirma isso com uma clareza desconfortável. O artigo do Journal of Political Economy sobre o escambo e a troca monetária em condições de cerco descobriu que os suprimentos médicos consistentemente alcançavam os prêmios de troca mais altos em todos os cenários de colapso estudados. Mais altos que as munições, mais altos que o combustível, mais altos que os metais preciosos. O motivo é a alavancagem existencial. Se o seu filho tem uma infecção bacteriana furiosa, e o único tratamento de antibióticos em 50 quilômetros está no meu armário de remédios, a negociação não é realmente uma negociação, é um resgate. E o resgatador estabelece os termos. Agora, aqui está a parte que parece uma informação que você não deveria ter. Nos Estados Unidos e em vários outros países, antibióticos idênticos em composição molecular aos medicamentos prescritos para humanos são vendidos legalmente, sem receita, como medicamentos para aquários e gado. Fishmox contém amoxicilina. Fishflex contém cefalexina. Fishflox contém ciprofloxacino. Eles são fabricados em instalações inspecionadas pela FDA. As cápsulas costumam ser idênticas em aparência, dosagem, cor e marcas de impressão aos seus equivalentes de farmácia humana. Custam entre $8 e $20 por tratamento. Não é necessária receita médica. Não se fazem perguntas. Quero ser claro, isso não é um conselho médico. Tomar qualquer antibiótico sem um diagnóstico adequado é arriscado. O uso indevido de antibióticos contribui para a resistência. Esses são fatos. Mas a economia de escambo também é um fato. E a economia de escambo diz o seguinte:
em um colapso sistêmico onde as cadeias de suprimentos farmacêuticos falham. O que aconteceu na Venezuela, no Líbano, em partes da Síria, no Iraque pós-sanções e no Zimbábue, um suprimento de $20 de antibióticos de amplo espectro chega a valer mais do que uma moeda de ouro de $1.000, porque a moeda de ouro fica inerte na sua palma, enquanto o filho do seu vizinho morre de uma infecção estreptocócica, que $3 de amoxicilina teriam curado em uma quinta-feira normal. Os arquivos de preparação para desastres da FEMA reconhecem essa realidade de forma oblíqua. Seu guia recomenda manter um suprimento de medicamentos essenciais. Mas a implicação mais profunda de que os suprimentos médicos se tornam a moeda de escambo dominante em qualquer emergência prolongada é algo que a literatura institucional de preparação evita afirmar diretamente. Os dados colaborativos das comunidades que rastreiam a economia de crise no mundo real são mais contundentes. Em tópico após tópico, através de anos de relatos em primeira mão, os antibióticos são classificados como o item de reserva para escambo mais recomendado. Não filtros de água, não munições, não ouro, antibióticos. Porque eles resolvem um problema que nada mais pode resolver por um custo que agora mesmo é quase absurdamente baixo. No entanto, tudo o que discutimos até agora compartilha uma limitação crítica. As bebidas são consumidas, os antibióticos são engolidos, são ativos que se gastam. Poderosos, salvam vidas absolutamente, mas, uma vez que você os troca, eles se vão para sempre. E se houvesse um item de escambo que não apenas mantivesse seu valor, que não apenas fosse consumido, mas que na verdade se multiplicasse? Sementes tradicionais. Argentina? 2002. O peso se desvinculou do dólar. As contas bancárias estão congeladas. A classe média está destruindo caixas eletrônicos com martelos em plena luz do dia. O desemprego ultrapassa os 25%. Nos clubes de troca que surgem em Buenos Aires e Rosário, algo estranho está acontecendo. Pequenos pacotes de papel com sementes, tomate, abóbora, feijão, milho, são trocados a taxas que não fazem sentido matemático com base em seu preço de varejo. Um pacote de sementes de tomate tradicional que custava 40 centavos antes da crise é negociado pelo equivalente a 15 ou 20 dólares em bens. O motivo chega à essência do que torna este item fundamentalmente diferente de tudo o mais nesta lista. Um único pacote de sementes de tomate tradicional não apenas o alimenta uma vez, ele o alimenta indefinidamente. Um pacote contém aproximadamente de 50 a 100 sementes. Cada semente produz uma planta. Cada planta rende de 10 a 20 libras de tomates durante uma temporada de cultivo. E como são tradicionais, de polinização aberta, não híbridas, não geneticamente modificadas, você pode guardar as sementes da sua colheita e replantar no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte, perpetuamente. O investimento original de 40 centavos não apenas devolve valor, ele se capitaliza biologicamente. Essa é a distinção que separa as sementes tradicionais de qualquer outro produto de escambo na história econômica. O álcool é consumido no contato. Os antibióticos são metabolizados e desaparecem. Até mesmo o ouro, embora durável, é inerte. Ele fica no seu bolso sendo ouro. Não cresce, não se reproduz, não gera calorias a partir da luz solar e da água. As sementes tradicionais são um item de escambo existente que é simultaneamente uma ferramenta de sobrevivência, uma fonte de alimento renovável e um ativo que se valoriza quanto mais uma crise persiste. Os estudos de caso do Banco Mundial sobre a economia de escambo argentina documentaram como a hierarquia do escambo mudou com o tempo. Na fase de curto prazo de um colapso, as pessoas fazem escambo por necessidades imediatas: comida, remédios, calor, segurança. Mas, à medida que a crise se estende além de meses para anos e as pessoas começam a se adaptar à nova realidade, o cálculo muda fundamentalmente. Elas param de perguntar: o que eu preciso hoje? E começam a perguntar: e que me manterá vivo na próxima temporada?
Esse ponto de inflexão é quando as sementes superam o ouro. Porque o ouro não faz fotossíntese, o ouro não converte a luz solar em comida. E um fazendeiro faminto não se importa com o preço spot dos metais preciosos quando seus campos estão vazios e a temporada de plantio está a 3 semanas de distância. Quando o dinheiro morre de Adam Ferguson, o relato definitivo da hiperinflação de Weimar registra um padrão que rima precisamente com a Argentina 80 anos depois. À medida que as economias urbanas entravam em colapso, o poder de escambo na Alemanha mudou esmagadoramente para as populações rurais que controlavam a produção de alimentos. Os habitantes das cidades, professores, advogados, contadores, toda a classe média instruída, trocavam pianos, casacos de pele, prata da família e joias herdadas por batatas e pão. Os agricultores que controlavam os meios de produção calórica tornaram-se as pessoas mais ricas do país, não em marcos, que eram papel pintado, mas em poder de compra real. Eles podiam exigir qualquer coisa e recebê-la porque tinham a única coisa que ninguém podia fabricar com uma impressora: a capacidade de converter a terra em sobrevivência. As sementes são a porta de entrada para esse poder para alguém que ainda não possui uma fazenda de 100 acres. Uma horta de varanda em um apartamento de Caracas, plantada com as variedades adequadas, verduras de folhas verdes, tomates, pimentões, ervas, pode produzir um suplemento significativo para a dieta de uma família em 6 a 8 semanas. Mais importante ainda, produz excedentes, e o excedente é a definição de riqueza em uma economia de escambo. As famílias urbanas venezuelanas, que cultivaram até mesmo pequenas quantidades de vegetais durante a crise, relataram uma segurança alimentar e uma capacidade de escambo significativamente maiores do que os vizinhos que não o fizeram. A diferença não foi marginal. Foi a diferença entre a dependência e a alavancagem. Mas o detalhe que eleva isso de interessante a crítico, o detalhe que a maioria das pessoas ignora, é a palavra tradicional, crioula. Devem ser sementes tradicionais, de polinização aberta, não híbridas. As sementes híbridas, do tipo vendido na maioria dos centros de jardinagem comerciais, são projetadas para o rendimento de uma única temporada. Elas produzem plantas que não se reproduzem fielmente na segunda geração ou produzem descendentes completamente estéreis. São projetadas para a recompra anual. Esse modelo de negócios funciona maravilhosamente bem quando os centros de jardinagem estão abertos e as cadeias de suprimentos funcionam. Em um colapso, é um beco sem saída. Você planta, colhe, e depois não tem nada para plantar no ano que vem. As sementes tradicionais são riqueza que se autorreplica. Você planta, colhe, guarda as sementes e planta novamente. Cada ciclo multiplica seu investimento inicial com 0 custos de insumos adicionais, além da água e do trabalho. A dimensão mais assustadora disso é a linha do tempo. O ouro protege você no primeiro dia de uma crise. O álcool protege você na primeira semana. Os antibióticos protegem você no primeiro mês. As sementes protegem você no primeiro ano e em todos os anos seguintes. Quanto mais uma crise persiste, e a média histórica de um colapso econômico severo não é de semanas ou meses, mas de anos. Mais valiosas as sementes se tornam em relação a qualquer outro ativo, incluindo o ouro. Porque uma onça de ouro não compra nada de um fazendeiro que já tem moedas de ouro suficientes, mas não tem plantas de tomate suficientes para a próxima primavera. Então, onde isso deixa você? Você acabou de ver um padrão que se repete em cada colapso econômico documentado dos últimos 100 anos. Desde a República de Weimar até a Argentina, Venezuela e Líbano. Os itens que exigem os prêmios de escambo mais altos durante uma falha sistêmica genuína nunca são os metais preciosos. São as coisas que atendem às necessidades que o ouro não pode tocar. Conforto físico, sobrevivência médica, alimentos renováveis. O ouro é uma reserva de valor para o mundo entre crises. Ele preserva a riqueza ao longo de décadas e transfere o poder de compra de um sistema monetário para o próximo. Esse papel é real e ninguém o discute.
Mas, na fase aguda de um colapso, há semanas, meses e anos em que as cadeias de suprimentos são cortadas, as farmácias ficam às escuras e as prateleiras dos supermercados permanecem vazias. O ouro fica pesado e inútil no seu bolso, enquanto a pessoa ao seu lado troca uma garrafa de rum pelos ovos de uma semana sem pensar duas vezes. A verdade desconfortável é que a verdadeira preparação para crises não se trata de acumular o ativo mais caro. Trata-se de acumular os mais úteis. $100 divididos entre uma caixa de vodka decente, um suprimento de antibióticos de amplo espectro e 50 pacotes de sementes de vegetais tradicionais fornecem mais seguro contra colapsos no mundo real do que $100 em barras de ouro. Não porque o ouro não valha nada, não é isso. Mas porque você não pode bebê-lo, não pode engoli-lo para salvar a vida do seu filho e não pode enterrá-lo na terra e comer o que cresce. Todo o império que entrou em colapso deixou para trás a mesma evidência forense. Os sobreviventes não foram aqueles que acumularam a riqueza mais convencional. Foram aqueles que entenderam o que os humanos realmente precisam, quando todos os sistemas dos quais dependeram se silenciam. Água, remédios, calorias, calor, comunidade. Todo o resto, cada cotação da bolsa de valores, cada certificado de título, cada disco brilhante de metal é um símbolo. E os símbolos só funcionam quando um número suficiente de pessoas ainda acredita no que eles representam. Aqui está o pensamento que quero que você leve consigo depois que este vídeo terminar. Você não está se preparando para um caso hipotético. Você está vivendo em um mundo onde a moeda fiduciária média dura 27 anos, onde a dívida soberana global ultrapassou os $315 trilhões e onde cada banco central da Terra está executando o mesmo experimento monetário que destruiu Roma, Weimar e o Zimbábue. A linha do tempo é discutível. O padrão não é. A pergunta nunca foi se isso vai acontecer. A pergunta é se, quando acontecer, você será aquele que tem ouro e implora por amoxicilina, ou aquele que tem amoxicilina e dita o seu preço. Se esta história mudou a forma como você vê os itens na sua despensa ou as sementes no seu jardim, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história financeira que tentaram enterrar. Comece a plantar o seu futuro hoje. O próximo cofre de conhecimento será aberto em breve.